Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu lhe vejo. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Pronto, sejam todos muito bem-vindos, quarto ano, à nossa videoaula de história. Todo mundo com livro de história na mão? Ah, muito bem. Não estão com livro de história, gente? Tem que pegar, né? Quem não pegou vai pegar. Para o vídeo aí, por favor. Pegou já? Pronto, então tá tudo ok, né? Vamos trabalhar de que página até que página? Pronto, assim lá. Vamos trabalhar da página 22 até a página 31. Vamos falar do quê? Vamos falar dos povos que vieram da África. Olha só, África, aquele continente, porque, né, que chamado de continente africano. Nós moramos no americano, mas tem outros continentes também, né, que nós estudamos. E o africano é um desses continentes que nós vamos estudar. Vamos estudar os povos que vieram de lá e foram trazidos para cá. A gente vai aprender como é que eles foram trazidos, que momento, que período que eles foram trazidos, como eles viviam naquela época antes deles né, serem trazidos para cá, como é que eles viviam. Tudo isso a gente vai descobrir, né? Mas antes da gente descobrir todas essas questões, a gente vai para aquela parte introdutória que vai fundamentar todos esses conteúdos que a gente vai trabalhar, certo? Então, vamos lá, para unidade temática, unidade introdutória. Vamos observar esta imagem aqui. Observe bem a imagem, certo? Esta imagem, observaram? Vão responder as seguintes questões. Descreva os elementos que mais chamaram a sua atenção na exposição. Vocês viram aí uma exposição, né? Tem várias pinturas, várias obras de arte. O que mais chamou a atenção de vocês? Coloquem aí nos comentários. Que festas populares dessas que estão aqui apresentadas nas pinturas e nas obras vocês conhecem? Tem muitas festas populares. Vocês conhecem alguma? Ah, ok. Pronto, mas antes da gente começar a estudar mesmo sobre os povos africanos, Protacila vai colocar imagens importantes e cruciais para que vocês entendam ainda melhor, não é isso? Porque primeiro teve a parte introdutória e agora vem o quê? Vem as imagens. Então, ligado nas imagens. De ser Criança, a gente brinca naquela velha infância. seus olhos, meu clarão, Me guiam dentro da escuridão. seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher. Ai, pronto. E aí, quarto ano, observou as imagens bem? Ai, não observou as imagens, não? Pare aí, voltem o vídeo, observem a imagem bem. Coloque aí nos comentários o que foi que vocês acharam dessas imagens. Gostaram das imagens? Ficaram com alguma dúvida? O que mais chamou a atenção dessas imagens? Das 3 imagens que vocês observaram, hein? Pronto. E agora, depois, né, de todo esse estudo inicial, vamos para os capítulos, não é? Capítulo 1, vamos falar dos antigos povos africanos. Quem eram os antigos antes do povo africano que está hoje na África? Tinham povos. Que povos eram esses? Muitos estudiosos acreditavam que a espécie humana, conhecida como Homo sapiens sapiens, tudo isso na página 24, hein? Surgiu no continente africano há cerca de 200 mil anos atrás. E de lá eles foram se espalhando pelos outros continentes por meio das várias ondas migratórias. Migratórias tem a ver com o quê? Com migração, com deslocamento, né? Esses povos se deslocaram lá da África e foram para outros lugares em busca de alimentos melhores, em busca de moradia melhor, enfim.
certo? E aí, desde então, há registro de diversos povos que habitaram o continente africano. Que registros são estes? São vestígios, como, por exemplo, os ossos. Muitos ossos foram encontrados, né? Ossos datados até entre 9.000 a 6.500 anos antes de Cristo. Esse AC quer dizer isso. AC, antes de Cristo, né? Porque é assim que é dividido, né? A história ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esses ossos, eles são datados do período anterior ao nascimento de Cristo. Olha, tem também o vaso do período, né? Muito lá do Egito Antigo, a cabeça de calcário, que tem mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, datado desse período aí. O recipiente de perfume foi encontrado no Sudão. A escultura, olha só. E também as moedas da região de Cartago. Quanta coisa interessante, né? Quanto vestígio. E tem muito mais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver tantas coisas, tantas informações interessantes e tantos, né, resquícios e vestígios interessantes. Os arqueólogos, eles têm muito trabalho, né? Porque são eles que fazem todo esse trabalho. Agora, vamos lá. Página 25 agora, vamos observar este mapa aqui, ó. Observe aí junto comigo este mapa que fala do povoamento do continente americano. Eles saíram lá da África e foram se deslocando pela Ásia, depois passaram pelo Alasca, foram para a América, também para a América do Sul. E aí, o que eu quero que vocês façam na letra A? Eu quero que vocês descrevam no caderno de vocês de história a trajetória dos seres humanos que povoaram o continente americano. Tudo isso que eu acabei de falar, com algumas informações que vocês podem pesquisar, vocês vão comentar no caderno de vocês, certo? Vocês vão falar sobre esse povoamento. Como foi que os povos que estavam lá no continente americano, segundo os estudiosos, eles se deslocaram por outros continentes. Para outros continentes, ok? Agora, a segunda questão. Vocês vão ler este texto aí, dê uma paradinha aí no texto e leiam. Ele fala sobre o quê? Sobre a importância das mulheres naquele período muito antigo, aquele período inicial, né? Onde o homem surgiu, do surgimento do homem. Então, naquele período, as mulheres tinham um papel fundamental, um papel muito importante na política, na agricultura, na economia, ok? E esse texto, ele mostra isso. Leem aí, parem e dêem uma lidinha aí, ó. Vou começar a ler o texto, hein? Vocês terminam aí. As mulheres tinham um importante papel na maioria das sociedades africanas. Muitas delas assumiram a liderança política de seus reinos. E aí citam várias mulheres importantíssimas naquele período. E aí, de acordo com o texto, qual era a importância das mulheres nas sociedades citadas? Me digam aí. E agora nós vamos para o quê? Para o capítulo 2. Mas o capítulo 2 vem no próximo vídeo. Então, ligado no próximo vídeo. Até quando eu te vejo, Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar de ser criança, a gente brincar. Pronto, e agora vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre a diversidade dos povos africanos. Os povos africanos, assim como os povos indígenas, né? Eles são diversos, tem muitos povos com linguagem diferente, cultura diferente, e não pode dizer que é todo mundo igual não, né? Não podem cometer este erro, porque são povos diferentes, são culturas diferentes e tem que ser estudadas dessa forma. Então, vamos lá. Há milhares de anos, a primeira região a ser povoada no continente africano foi a região sudeste. Todo mundo aí na página 26, certo? Estou lendo o primeiro parágrafo. Em uma área chamada Vale do Rift, também conhecida como o quê? Vale da Grande Fenda. Ali haviam alimentos, solo fértil, clima favorável para a ocupação humana por longos períodos, ó.
excelente, e aí eles ficaram por muito tempo. E ao longo do tempo, um dos povos que passaram a habitar essa região foram o quê? Os San. Eles eram nômades e coletavam raízes, frutas, mel e também se alimentavam de insetos. Certo tempo depois, chegaram no nordeste da África os povos chamados Quinoi, que se estabeleceram em meio aos San, né? Aqueles outros povos que chegaram. Eles eram criadores de bois e ovelhas e praticavam agricultura também, certo? Os San e os Quinoi se deslocaram pelo continente africano, utilizando o quê? Os recursos naturais, praticando a caça, a pesca e até o artesanato. Pouco antes dos europeus chegarem à África, né? Muitos povos habitavam o continente, como os Bantus e os Yorubás. Os Bantus formavam grupos de agricultores que viviam em aldeias e fabricavam, sabe o quê? Utensílios de ferro. Eles ocupavam terras desabitadas, que não eram habitadas por ninguém, e também se misturavam aos povos que eles se encontravam ali. Os Yorubás, eles se dedicavam-se em comunidades formadas por quê? Por aldeias, e cada aldeia tinha um chefe, Yorubá, certo? Os chefes obedeciam ao rei de Ifé, também chamado de Oni. Ifé era uma das principais cidades iorubás, ao lado de Oio e de Benin. Olha só, nesta imagem aqui, ó, mostra bem esses povos e esses deslocamentos. Agora vamos para a atividade, né? Vamos exercitar e fixar o conteúdo na página 27. Em grupo, que vocês vão fazer de forma, né, individualizada, infelizmente. Complete os quadros com as informações sobre os povos do continente africano. Vocês vão falar sobre os povos que viveram há milhares de anos. Vão falar das características desses povos. Podem pesquisar na internet também, certo? E também vocês vão falar sobre os povos que, um pouco antes da chegada dos europeus, um pouquinho antes, quem eram os povos que viviam lá na África, ok? Então, pronto. Podem pesquisar também, se quiser obter mais informações, além das informações que eu passei no texto, certo? Segunda questão. Observe as imagens a seguir. Estas duas imagens aqui, ó. Esses dois, ó, rostos, essas duas esculturas. Que características esses povos tinham com base na análise dos objetos que eles produziam? Olha só, a escultura iorubá do rei de Fé. E também o vaso banto de bronze. Que relação vocês, né, podem estabelecer a partir dessas imagens e com todas as informações que eu acabei de falar para vocês, hein? Coloquem aí. E agora a gente vai falar do quê? Nós vamos falar das narrativas africanas. Vocês conhecem as narrativas africanas? Ok. Entre alguns povos africanos, a tradição oral foi e ainda é muito importante, ó. Aquilo que é falado naquela época era importante e hoje ainda também, né? Essa tradição de contar histórias. Por meio dela, suas histórias, mitos e lendas são passadas de geração por geração. Os griots, a palavra que significa contadores de história, ajudaram a preservar a memória e a identidade do seu povo. Suas histórias explicavam as origens do mundo, os acontecimentos do cotidiano e os fenômenos da natureza. Em algumas narrativas, os homens e os animais, as plantas e os minerais faziam parte de um universo único e interligado. Olha só que interessante, né? Os griots, os contadores de histórias, eles que contavam as histórias, que passavam as informações que eram trazidas dos antepassados. Olha só, né? Os indígenas também têm esse hábito de contar histórias também. Olha só, os africanos? E aí tem algumas informações importantes sobre os escritores africanos. Quem eram os escritores africanos? Além de forte tradição das narrativas orais, a escrita de origem africana é usada como meio de preservação cultural e histórica. Hoje existem muitos escritores, olha só,
Aí tem Mia Couto, escritor moçambicano, e também o Chinua Achebe, o escritor nigeriano. Agora vamos para as atividades, né? As atividades na página 29. Vocês vão ouvir o audiovisual, quase que não sai, conversa griot, e vão assinar lá verdadeiro ou falso, certo? As narrativas orais são uma tradição trazida pelos africanos que foram escravizados. Isso é verdadeiro ou falso? Por meio das narrativas orais, os afro-brasileiros preservam suas histórias e identidade. Verdadeiro ou falso? As narrativas orais não têm nenhuma importância hoje em dia, ok? Mas para fazer esta atividade é necessário que vocês assistam o audiovisual, né? Questão número 2, outro audiovisual, as máscaras do Gabão, ok? Responder a questão. Quais eram os usos das máscaras gambanesas? Explique a importância das máscaras para a cultura gambanesa. Como as máscaras são produzidas? Se vocês quiserem responder essas questões com mais afinco, é aquilo que Protacila comenta com vocês. Vocês podem pesquisar no YouTube ou mesmo no site de pesquisa de vocês, o Google ou outro, certo? Coloque aí as informações, máscaras do Gabão, conversa griot, e aí vocês vão receber as informações e vão poder responder os questionamentos, certo? Pronto, e agora tem atividade de quê? Atividades de bumerangue, Volte à imagem da abertura, as crianças estão visitando uma exposição no Museu Afro-Brasil, que possui um acervo e recebe exposições de artistas afro-brasileiros e de países africanos. Os museus, eles são muito importantes para a preservação da memória e da cultura, não é? Além de permitir aprendermos mais sobre nossas origens e nossa história também. O que eu quero que vocês façam? Quais são os artistas em exposição? Escolham um artista, uma obra, e vocês vão colocar as informações desses artistas num cartaz. E esse cartaz vocês vão tirar foto e a Protacila vai fazer o quê? A Protacila vai colocar no mural e vai colocar no grupo e vai colocar também no status dela e a escola vai colocar nas redes sociais, ok? Então caprichem, hein? Quero essas imagens e esses cartazes bem bonitos. E no próximo vídeo nós vamos para o último capítulo desta unidade. Unidade 3, ligado no vídeo. Você é assim, um sonho pra mim. Você é... Pronto, e vamos fechar com chave de ouro falando sobre o tráfico de pessoas escravizadas na África, né? Informações importantes, sim, mas informações que vão trazer um pouco de tristeza, porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre escravos, as pessoas serem trazidas para cá, para o Brasil, à força e para outros lugares também, não é? Muito ruim, né? Com certeza, você está na sua terra e ser trazido à força para trabalhar de forma, o quê? De forma exploratória, né? Sem receber nada e ainda ser castigado de forma física, certo? Pronto, então vamos lá. O tráfico de pessoas escravizadas na África, os europeus, em especial os portugueses, espanhóis e italianos, tinham relações antigas com o norte do continente africano, certo? Sobretudo na região do mar Mediterrâneo. Foi a partir das grandes navegações, vocês lembram das grandes navegações? Navegando pelo Oceano Atlântico, que os europeus alcançaram a costa oeste do continente africano por volta de 1400 anos, mais ou menos, né? No ano de 1400, e encontraram diferentes reinos. Cada um tinha o seu modo de vida, seus costumes, suas crenças, sua própria língua. Havia uma grande diversidade de povos e culturas que, no contato com os europeus, sofreram muitas influências, né? Como aconteceu aqui no Brasil. Antes dos europeus, alguns povos africanos escravizavam pessoas que não podiam pagar dívidas, cometiam crimes ou eram inimigas de guerra. Essa foi uma prática muito comum em diversas civilizações ao longo do tempo, inclusive entre os europeus, né? A escravidão passou a ser explorada comercialmente no continente africano a partir da relação com os europeus. Então, a partir dessa relação,
isso se expandiu, a escravidão se expandiu ainda mais. Isto é, as pessoas escravizadas passaram a ser vendidas e as pessoas livres passaram a ser capturadas para também serem escravizadas. Os futuros escravizados eram vendidos aos traficantes de escravos e embarcados nos navios negreiros. A viagem até a América durava 3 a 6 semanas em condições terríveis. Esses navios eram verdadeiras tumbas, né? Não, eles não tinham alimentação adequada, a higiene era totalmente inapropriada, eles, né, ficavam, né, totalmente despidos, sem roupas, eram chicoteados, eram maltratados. Quando chegavam aqui, muitos inclusive mortos, né? Muitos morriam e eram jogados no mar. Imagine, né? Pois é, já naquela época. Agora vamos para as atividades, certo? Questão 1, na página 31. Leia o texto e depois responda aos questionamentos propostos e perceba, todos os povos africanos aceitaram pacificamente a presença dos europeus? Vocês acabaram de ver que não, né? Nininga Mandi foi uma rainha Ninongo e Matamba, atual Angola. Ela liderou a resistência aos portugueses que invadiram seu território em 1575. Além de grande guerreira, ela possuía habilidade de estratégia e diplomacia. O que é diplomacia? É habilidade de negociação, de negociar, certo? Pois somente aceitava conversar com os europeus em uma posição de igualdade. Ela era taxativa, ok? Questão número 2. Observe o mapa e responda as perguntas. Então, a pergunta que vocês vão responder aí no caderno de história. Será que todos os povos africanos aceitaram pacificamente a presença dos europeus? Vocês acabaram de perceber que não, né? E vão citar a história dela no caderno de vocês, certo? Questão 2. Observe o mapa e responda as perguntas. Tem um mapa aí, ó. Este mapa aqui. Este mapa ele representa as regiões de origem dos africanos trazidos ao Brasil. Olha só, os sudaneses, que é de verde, para onde eles foram. Aí tem os bantos, né, para onde eles foram, Recife, Rio de Janeiro, ok? Quais eram as condições de viagem nos navios negreiros? A Tarsila falou um pouquinho, né, sobre essas condições terríveis, condições, né, totalmente inapropriadas para a sobrevivência de um ser humano. Letra B. Quais foram os principais povos de origem das pessoas trazidas à força para serem escravizados no Brasil? Aqui no mapa tem, né? Esses 2 povozinhos aí. Olha só! E a gente termina por aqui a nossa autocorreção, não, ela se empolgou. O nosso vídeo de hoje pronto, finalizamos a unidade, né? Agora vem só revisão, certo? Então, qualquer dúvida, procure Tarsila. Se vocês quiserem saber mais informações e curiosidades, assistam sempre os vídeos complementares que eles trazem, ó, muita informação importante a respeito de vários períodos da história do mundo e da história do povo brasileiro, certo? Então, um beijo, um cheiro e um queijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, fui! Vamos ficar de melinho. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim.